Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Sejam bem-vindos, estamos direto de Curitiba. Olha só, gente, Paraná, cidade da minha esposa Janaína, estreando aqui um podcast e vamos entrevistar hoje um profissional excepcional. E o que mais me encanta, gente, de estar aqui, não só estando com o nosso podcast em mais um estado, é saber sobre a importância desse estado. Quem conhece a história de Curitiba, né? E ver o que tem aqui na área de turismo, por exemplo, quando a gente fala sobre essa cidade misturada por modernidade, tradição, que oferece uma variedade de atividades para todas as idades e gostos, parques, ruas icônicas, centros históricos, museus, sem contar o charmoso e elegante teatro ao céu aberto, o Ópera de Arame. Com sua estrutura de aço e tubos, lembrando uma escultura ao ar livre, o local é palco de grandes apresentações musicais e teatrais, além de ser um dos cartões postais da cidade. E sem contar as pessoas, marcada pela diversidade cultural, imigrantes alemães, franceses, suíços, poloneses, italianos, ucranianos, japoneses, sírios, libaneses, estão entre as nacionalidades que fizeram do município a sua casa. E percebemos o quanto essas pessoas são estudiosas, vaidosas, cuidam da cidade, né? Cuidam e também da sua saúde. São pessoas que valorizam o profissionalismo. E principalmente no momento em que hoje a gente está falando tanto em longevidade, cuidar da saúde, né? É muito oportuno que a gente venha entrevistar alguém que tem exatamente essa bagagem na sua formação universitária. Pessoas que estudam, se aprofundam, têm suas metas pessoais, têm suas metas familiares, mas ao mesmo tempo quer trazer conteúdo de qualidade à sociedade, cuidando da saúde, para que as pessoas possam, de certa forma, envelhecer com mais qualidade de vida, melhorando a sua autoestima, a pessoa se sentindo confiante, seguro, saber que é valorizada e respeitada. Com certeza, uma pessoa assim, ela consegue colocar para fora o que ela tem de bom como profissional e como pessoa. Por isso que a gente tanto tem que tirar o chapéu para pessoas como Dr. Murilo do Vale, formado em odontologia, né? Mais conhecido na forma popular dentista, né? Mas que com certeza a gente... É uma honra estar contigo aqui, doutor. Eu que agradeço esse convite, Jaime, agradeço demais aí essa bela introdução sobre Curitiba, essa cidade que é tão estética, né? Quem mora aqui, não dá pra falar mal da cidade, né? Curitibano não gosta que fale mal, eu sou do interior do estado, mas já me considero curitibano. E falando sobre a estética da cidade e também trazendo um pouco pro meu lado aqui, pra estética facial, né? O que acaba calhando muito. Então, obrigado pela essa oportunidade. Vou trazer aqui um pouco das principais dúvidas, né? Eu acho que das pessoas em geral em relação ao meu trabalho, desmistificar algumas coisas, alguns conceitos que às vezes as pessoas colocam de forma errônea na cabeça, né? Então, estamos aí para conversar e ter um bate-papo sobre isso. Fantástico, doutor. Obrigado mais agradeço. Uma vez, viu? Mas enfim, antes da gente entrar nessa parte técnica, tá? Que é o que a gente mais vai querer sugar
de você hoje, uma consulta. Olha, gente, é uma consulta gratuita no YouTube. Olha só, aproveitem, tá? Acesse o conficast.com.br, o site, ou procure o nosso canal do YouTube, Conficast, no YouTube, e aqui você vai ter muito conteúdo de qualidade de profissionais como o Dr. Murilo também, tá ok? Dá o seu like, dá aí o seu comentário, que com certeza vai nos ajudar a trazer mais profissionais deste mesmo nível. Enfim, doutor, antes de entrar na parte técnica, como eu lhe falei, a gente quer, na verdade, saber Claro. o que fez com que você, doutor Murilo, se formasse como odontólogo, né? Dentista. Quem te influenciou? De onde você veio? Onde você falou que é do interior do Paraná. Isso. Então a gente quer saber um pouco da sua história, doutor. Eu nasci em Ponta Grossa, originalmente, sou dali. Morei um tempo em Tibagi também, que é uma cidade menorzinha, mais do interior do estado ainda. Mas um pouco antes até de entrar na faculdade ali de odontologia, eu vim para Curitiba, terminar ali o ensino médio, estudar um pouco. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar na área de saúde, ter esse cuidado com as pessoas. E a odontologia sempre me chamou a atenção. Então, por isso, já fiz vestibular ali, acabei passando na Universidade Federal aqui do Paraná, cursei odontologia e acabei me formando ali em 2019, na metade de 2019. E desde então, desde a faculdade, na verdade, já tive esse olhar mais estético. Sempre gostei dessa parte mais estética, tanto do sorriso, né? A harmonização facial, ela acabou surgindo quando no começo da minha faculdade não falavam muito sobre isso. É uma coisa que foi crescendo até o final. Então, ali na faculdade mesmo, eu me atentava mais à questão do sorriso. E tanto que quando eu me formei, eu fui cursar a especialidade de prótese, né? Então, que é tudo a ver com essa área, devolver a estética, sorriso e função para o paciente. Então, já em 2019, ali, o CFO, né, que é o nosso Conselho Federal de Odontologia, acabou liberando a especialidade de harmonização orofacial. A procura foi crescendo muito e eu já me interessei um pouco pela área. Fiz um primeiro curso livre ali sobre toxina botulínica, já fui entendendo um pouco do que era. E eu falo que o bichinho me picou ali. E dali pra frente, eu só fui querendo saber mais e mais. E eu não aguentei nem terminar a minha primeira especialização. Na metade da minha primeira especialização, eu já comecei a cursar a segunda em harmonização orofacial. Finalizei a primeira. Fui ainda levando a segunda, terminando. Ainda trabalhava ali muito na parte odontológica, né? Na parte dentária. E a partir dali já fui entendendo, foi crescendo mais, tendo mais procura, vendo que eu tinha uma receptividade dos pacientes muito grande, eu tinha uma facilidade muito grande em trabalhar com essa área e foi só crescendo. Aí até que chegou o ponto que eu decidi parar efetivamente com a parte ali de odontóloga, né, na parte de dente. E me dediquei especialmente ali à parte de harmonização orofacial. Já tinha finalizado minha especialização. E daí pra frente é um estudo que nunca acaba, né? É verdade, é contínuo, né? Exatamente isso. Porque, na verdade, o mercado, qualquer mercado, né, se desenvolve, né? Cientista, você é da área de saúde, ciências, e tá, assim, em pleno desenvolvimento constante, né? Por isso que é importante você se manter atualizado sempre, né? Exatamente, é um mercado, desculpa, mas é um mercado que não para, né? Tem coisa nova nascendo a cada dia e a gente tem que estar aqui entendendo dessa parte técnica para ver o que faz sentido, né? Porque tem muita coisa que chega modinha, tem muita coisa que a gente tem que entender realmente se aquilo faz sentido para o paciente, se às vezes não é um dinheiro jogado fora, se é um investimento que faz sentido. Então a gente tem que ter embasamento para ter esse critério, saber o que faz sentido ou não faz sentido. É verdade. Parabéns, doutor, por ter essa visão, viu? E é interessante que você estava comentando agora sobre o período que você estava na faculdade e que foi justo o momento de transição, então, dessa parte estética, né? E você acompanhou, né, de perto na formação, né? Porque eu vou falar por mim, né? Não sou tão velho assim, mas na minha juventude eu lembro que meu pai, minha mãe, eu, quando a gente ia nos dentistas, né? Até tem uma dentista que é muito conhecida, amiga nossa, uma japonesinha. E que a gente ia lá por causa da dor de dente, ia lá por causa de alguns problemas pequenos. Então, assim, na cabeça do consumidor em geral, extrair um dente porque o siso está chegando, fazer ali, né, uma limpeza, coisas, né, que a gente tem uma visão bem pequena sobre o que é possível um dentista fazer. E hoje a gente entende que
na sociedade aqui do Brasil, dependente da cultura, da educação da pessoa, dependendo de onde ela vive ou da sua condição financeira, ela não tem noção do que é possível fazer um dentista. E ela nunca vai relacionar essa formação, talvez, com essa questão da harmonização orofacial, que é o nosso tema, tá, gente? O nosso tema de hoje, já aproveitando o spoiler aqui, o spoiler não, né? Já é o próprio podcast, mas a gente não anunciou o tema. Olha só, ô doutor, você tem que me corrigir, cara. A produção, cadê a produção aqui para me corrigir? Mas enfim, ó, a jornada de um consultório especialista em harmonização orofacial. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E o ponto é, as pessoas ainda às vezes não têm essa visão. Às vezes eles pensam que a parte estética ou é do dermatologista que é médico, ou é do cirurgião plástico que é, né, que cuida de uma certa forma a estética. Enfim, tem outras profissões talvez, esteticista. Cada um dentro do seu conselho, claro, da sua legislação, até o esteticista mesmo que ainda não tem conselho, que tem que ter. Exato. Que a gente tá vendo aí, infelizmente, os noticiários, até eu peço a câmera aí para me apontar, que a gente, na verdade, não quer polêmica, a gente não quer nada disso, mas é importante as pessoas buscarem profissionais qualificados, que estão embaixo de um conselho federal, que tem... O esteticista não tem? Não, ele tem também, ele sabe o que ele pode e o que não pode. A legislação diz o que ele pode fazer e o que ele não pode, e ele sabe. Ele estudou, ele sabe até onde ele pode atuar, não é verdade, doutor? Exato. Ou você acha que o esteticista não deveria existir? Não, todo mundo. Todas as áreas são importantes, né? É isso. Você tem que ter um respaldo, um estudo suficiente para estar agindo naquela área. Mas tem que ser ético, né? Hoje, infelizmente, tem alguns profissionais que acabam saindo ali do que seria o correto fazer, mas acho que a maioria está enquadrada ali no que é certo, sabe? Como você disse, sabe o que pode fazer, sabe onde pode atuar. E eu acho que se nossas leis hoje entendem que um profissional é apto a atuar aquilo, né? Porque não é assim, não é simplesmente... Não é um achismo, né? Realmente isso tem respaldos, os conselhos vão atrás disso, tem as competências de Ministério de Saúde, tem, no meu caso, CFO, CRO, que é o Conselho Regional. Então, a gente tem que estar respaldado com isso e seguir as orientações dos nossos conselhos, né? Mas é exatamente isso. A odontologia, ela vem de um avanço muito longo, né? Ela antigamente era apenas extrair dente, né? A gente pensava apenas na parte funcional, devolver um pouco de conforto para o paciente, porque era muito sobre dor, sobre extrair para não doer mais. E a odontologia avançou muito. Hoje em dia, extrair um dente é o último recurso que a gente procura, né? Então... O avanço também levou para essa área da harmonização, porque a odontologia, quando a gente fala ali, a gente não estuda apenas cavidade oral, a gente estuda um todo, a gente estuda cabeça e pescoço ali, 5, 6 anos de faculdade, o tempo inteiro estudando cabeça e pescoço. Então, não é um sistema que funciona sozinho, a gente tem uma série de músculos, ossos, é um sistema totalmente integrado, então não tem como estudar isso de forma isolada. Então, a gente tem esse respaldo, acaba estudando muito sobre, né, parte anatômica, parte de fisiologia. Então, tudo isso acaba sendo muito importante para a gente ter esse respaldo e atuar com ética, atuar com conhecimento, né, embasado em tudo. Então, acho que isso é muito importante. Embasado em ciência, sempre que é muito importante. É verdade, com certeza. Literatura, né? Exato. Tem que buscar tudo, a fonte, né? Sempre tem a fonte, A né? fonte. Principalmente no mundo do fake news, né? Exato. Tem que sempre procurar a fonte ali de realmente artigos, não ficar nesse achismo de... Claro que hoje em dia a gente acaba se informando também por mídias sociais. A gente segue profissionais que a gente admira, segue pessoas... E é importante, acho que tá aí para isso, né? Mas a gente tem que ter esse critério, tem que saber realmente será que esse cara que tá falando ali é verdade mesmo? Então, hoje em dia, a gente tem que buscar em artigos, ver se isso realmente tem respaldo e não em achismo, né? Você acha, entrando nesse assunto que talvez seja um pouco polêmico, mas assim, a gente percebe que, infelizmente, alguns profissionais têm levado muito pro lado da ganância, né? Exato. Mesmo aquele que tem respaldo, basamento, tem conhecimento de literatura, tem como saber quando o cara é um pouco meio, como se diz, que foca no dinheiro, no resultado financeiro e não no bom atendimento. A gente tem que sempre priorizar o paciente mesmo, né?
principalmente a questão da saúde. A saúde em primeiro lugar. E hoje, infelizmente, tem profissionais que acabam, às vezes, querendo vender procedimento demais, exagerando dos pacientes. E eu acho que o paciente sente isso. No final, às vezes, não sente na primeira consulta, mas sente na segunda. Então, tem que ser ético nessa relação. Se o paciente sente ali que você está tentando só empurrar procedimento para ele não vai ganhar essa confiança em você, ele não vai continuar com você. Então, é uma questão de longo prazo. Eu, graças a Deus, meus pacientes ali que começam comigo, geralmente me acompanham, eu não tenho fuga de pacientes, meus pacientes confiam muito no meu trabalho e eu acho que é resultado disso, sabe? Dessa confiança, tem que saber quando dizer não para o paciente, e eu acho que meus pacientes, principalmente meus pacientes em geral, sabem disso, assim, já disse não várias vezes, né? Não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos volta mês que vem, vamos estudar, porque você tem que ter esse bom senso, né? Eu acho verdade. Interessante isso que você comentou, né? Tem uma cultura ética, você saber até onde... Porque o paciente, às vezes, ele cria uma expectativa, ele quer fazer algo e que você vê que não é bom. Por mais que pode ser bom até pro seu bolso. Porque imagina, Exato. né? Se o cara chegar lá e falar, eu quero botox, quero isso, quero aquilo, quero fazer tudo, quero repaginar, fazer a funilaria completa. Que nem eu tô precisando, viu, gente? Eu acho que eu vou pegar um patrocínio aqui com o doutor pra ele, de repente, me patrocinar e fazer uma funilaria aqui. Mas, enfim... Às vezes o cara... Vamos lá, né? Vamos lá. Mas dentro de um critério, né? Manter a identidade, né? Não fugir muito. O que a gente tem visto aí Até eu já sei a resposta, mas o que a gente tem visto na mídia com famosos, com pessoas conhecidas, que são, inclusive, titulados como influencers. E o que tem acontecido e que tem sido negativo pro seu negócio? O que acontece? Hoje em dia, entrou-se muito nessa área às vezes, da pessoa acabar perdendo, né? Que a gente chama isso de dismorfismo. A pessoa vai mudando um pouquinho ali, e ela já não se reconhece mais no espelho, né? E, às vezes, é a procura de uma perfeição que não existe, né? A gente sempre, às vezes é ligado com uma questão emocional, enfim, várias questões, mas a pessoa, ela vai procurando ali algo um padrão, às vezes se encaixar nesses padrões que, na verdade, não existe. Todo mundo é um ser individual, né, com sua beleza, enfim, a gente consegue encaixar simetrias, padrões, para tentar deixar tudo mais estético, mas as pessoas acabam perdendo um pouquinho essa mão. E acaba sempre uma harmonização, infelizmente, mal feita, acaba saltando muito mais aos olhos do que uma harmonização bem feita. E acaba que esses influencers, né? Agora me recordo, por exemplo, da GK, que acabou fazendo muito procedimento, agora recuou, tá muito mais bonita agora, né? Com menos procedimentos ou menos quantidade de produto. Então, acontece muito, assim. E, infelizmente, isso acaba saltando os olhos e acaba criando mitos dentro dos pacientes, né? Eles acabam ficando com medo de que vão chegar no consultório e vão sair transformados. E essa não é a realidade. A maioria das pessoas, elas estão fazendo procedimento e você não nota. Você nota que ela tá bem, que ela tá com o aspecto descansado, que ela tá com aquele viço na pele. E a harmonização, ela é sobre isso, sabe? Ela não é sobre esse exagero. Claro que ela também tá ali para auxiliar a gente quando um paciente já não quer, não gosta de uma característica dele, um lábio muito fino, um queixo que está um pouco mais para trás, a gente consegue corrigir esses padrões, mas infelizmente tem essa parte, né? Essa parte que as pessoas acabam perdendo um pouquinho a mão. É verdade. E falando nisso tudo, doutor, qual que é a importância da pessoa cuidar do seu visual? Por que você acha que o seu trabalho que você faz, a sua formação, ele ajuda as pessoas em quê? A sociedade em geral que deveria pensar nisso. Eu acho que o meu ramo é visto, às vezes, como um luxo. E eu discordo um pouco disso. Eu acho que autoestima não é luxo, né? Uma pessoa com uma autoestima, tá bem ali na autoestima, ela tem um relacionamento melhor no trabalho, ela se desenvolve melhor no trabalho, se desenvolve melhor nas relações, ela tá bem com ela mesma. A gente precisa primeiro psicologicamente estar bem com a gente mesmo para depois a gente crescer profissionalmente e ter boas relações. Então, eu acho que autoestima não é luxo. Eu acho que a gente tem que se sentir bem, a gente tem que fazer ali o que faz sentido pra gente, né? Pra se posicionar, pra estar num lugar melhor e se sentir mais confiante. É verdade. É um cartão de visita, né, doutor? É um cartão de visita. Quando você chega na pessoa, a primeira coisa que você vê é que eu quero conhecer uma pessoa, né? Hoje, lógico, que a gente tá nessa era da internet, do IA, do WhatsApp, e aí a gente manda muito áudio, vídeo, mas a gente fica incomodado quando conversa com alguém e a pessoa não libera a foto.
Exato. E aí, quando a gente até sabe que é lógico, hoje tem tantas fraudes, né? E aí a pessoa quando vê que, não, essa pessoa é de confiança, ela vai lá e salva o seu contato, aí aparece a imagem. Aí você fala, agora eu sei com quem estou falando, né? Sim. E quando você vê o perfil, a foto, eu que sou publicitário, temos uma agência de publicidade, a gente fala sobre posicionamento, a gente fala sobre como você tem que, às vezes, falar, eu quero me tornar uma empresa high ticket. Eu quero alcançar, como você falou, né, o mercado de luxo, que é um mercado importante, interessante, que é onde o pessoal tem recurso para investir no que importa, e muita coisa que importa é realmente a aparência, que é o que você disse, a autoestima faz com que a pessoa tire de dentro para fora o que ela tem de bom. Exato. Então, todos precisam. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa fazer uma boa apresentação, mesmo aquela pessoa que é CLT, ela tem que fazer uma entrevista de emprego, porque ela vai trabalhar numa empresa, ela vai representar aquela empresa. A gente pode perceber, se for ver estatísticas e números, a gente nem precisa pesquisar no Google, mas empresas, por exemplo, CEOs, executivos, por mais que é importante ter um bom diploma, você acha que você pode ajudar essas pessoas? Com certeza, com certeza. Para conquistar melhores mercados? Com certeza. Eu tenho muitos pacientes que me procuram, principalmente por achar que não estão se sentindo bem consigo mesmo para evolução na carreira, né? Para ter um bom posicionamento. Falam que, tô ali no meu trabalho, mas já me falaram que eu tô cansado. Perguntaram, você eu dormiu bem essa noite? E eu dormi bem ali, mas tô com essa cara cansada. E a aparência, infelizmente ou felizmente, a gente vive num mundo de aparências, né? A primeira impressão tem aquela coisa, é a primeira impressão que fica. Então a gente precisa ter um bom porte, tá se sentindo bem consigo mesmo para realmente se posicionar, evoluir na carreira. Então acho que isso é fundamental. É verdade, com certeza. Enfim, né? Autoestima é tudo, né, doutor? Autoestima É é tudo. muito importante, né? Autoestima é tudo. Cuidar disso, né? Agora, eu lembro que eu atendi um médico, cardiologista, doutor André Benedicto. Doutor André, um abraço para você. Obrigado pela confiança, por ter confiado no nosso trabalho. Ele foi um dos que... ele deu um pontapé assim na Confidesign, sabe? Porque ele estava investindo num trabalho, numa transição. Olha que interessante, doutor. Ele era cardiologista. Estava num dos melhores hospitais do ABC, super profissional. Só que, em resumo, ele falou assim para mim, Jaime, eu estava insatisfeito em cuidar de doença, cuidar de questões assim... eu vi muitos pacientes morrendo. E aí, quando ele aprendeu a trabalhar com outras especialidades, que com certeza a parte cardiológica, a experiência que ele teve daquele universo ali da cardiologia, como cirurgião e como outros conhecimentos profundos, ele entrou na parte de hormonologia, né? Tratamento de hormônios. Hoje ele entrou na área estética. E aí ele falou assim, é uma grande diferença quando você trabalha cuidando de dor, casos de câncer, médicos que trabalham no Covid, trabalharam com psiquiatras que tratam problemas mentais. Quando trata problemas, cara, isso acaba a pessoa absorvendo aquilo, né? Mas quando você trabalha com estética, e que eu tenho certeza que você faz o antes e o depois lá com o seu paciente, né? Sim. E que hoje, graças a Deus, se permite mostrar os resultados, porque era muito chato, triste, né? Você poder ter que colocar embaixo da mesa, esconder numa gaveta as fotos do paciente de quando ele chegou no seu consultório e agora como ele tá saindo. Exatamente. O que você me diz sobre isso? Sobre essa primeira ali, sobre o antes e depois, realmente era muito triste, porque era contraditório, né? A gente poder fazer esses procedimentos, mas não poder divulgar, né? É que os nossos conselhos sempre entenderam que nós somos promotores de saúde, né? E não meros vendedores de procedimento. Então, nossa função principal é promover saúde. E eu entendo o receio, a gente tem que pensar 2 vezes antes de liberar as coisas. Tem pessoas que abusam, né? Tem pessoas que abusam, exatamente. Mas hoje não fazia mais sentido. Realmente deveria... tem alguns avanços que a gente tem, provavelmente vai ter ainda, que fazem mais sentido para a realidade que a gente vive hoje. Mas sobre ali a questão desse avanço, né, de tratador e hoje mudar um pouquinho para essa área de estética, tem grande diferença, assim, porque o paciente que ele vem porque ele já está debilitado, porque ele já perdeu dentes, ele já chega um pouco mais deprimido, né? Dentista eu sei que é um pouco complicado, a maioria das pessoas, elas já chegam com receio, né? Ali 8 a cada 10 pacientes não gostam muito de estar ali, eles
estão porque precisam realmente. Então, é esse medo normal, né? Já vem de cultural e tudo mais. E o paciente que já vem para uma harmonização, a energia já é um pouquinho diferente. Já chega ali porque ele quer estar ali, ele já quer melhorar. Então, acaba no nosso dia a dia isso impactando um pouco. Claro que a questão de promover saúde, você cuidar das pessoas é gratificante em qualquer área, né? Você devolver um sorriso estético para o paciente, né? O paciente que não sorri volta a sorrir, isso é uma diferença enorme. Mas na minha área também, né? A questão ali de devolver, às vezes, uma aparência que a pessoa não sentia bem com ela mesma e a partir de agora ela, né, tá mais confiante, saindo, conversando. Isso reflete diretamente na saúde psicológica também. Então, tem essas diferenças, mas no fim tudo é gratificante, sabe? Tudo é gratificante. Mas realmente a energia do paciente hoje na harmonização é um pouquinho diferente. Quem que não gosta de se cuidar, né? É verdade, é verdade. Mas é legal tocar nesse assunto, porque aí levanta essa questão de que o seu trabalho, ele não é só estético, ele não é só uma harmonização orofacial. Ele trabalha com estímulo, com motivação emocional. Exato. Por exemplo, hoje a gente vê tantos problemas de depressão, né? Que acaba com a pessoa. Às vezes a pessoa é tão profissional, né? E às vezes... Ou como pessoa mesmo. Às vezes ela tem família, tem filhos, tem, né, uma vida ali pra cuidar. E tá pra baixo pra caramba. E tudo às vezes começa com problemas, né? Exato. Eu trabalho muito com essa autoaceitação, né? As pessoas não se estão bem ali com ela mesma e às vezes é um mínimo que a gente faz, o que às vezes é um procedimento, né? A gente fala que não existe procedimento milagroso, mas às vezes ali é uma pessoa que o padrão facial dela, ela tá com uma falta ali de estrutura óssea no queixo, a gente coloca ali um pouco de ácido hialurônico, isso muda tanto, né? O dia a dia ela já passa a se sentir totalmente diferente. Então, isso é muito gratificante. E olha, e falando nesse ponto que você mencionou agora, sobre o ácido, aí você usou o termo dele, como que é ácido o quê? Ácido hialurônico. Tá, ok. Olha que legal. É interessante que a oportunidade que a gente tem no nosso podcast, aí eu vou olhar pra câmera aqui, que eu quero falar com os meus telespectadores, porque é o seguinte, gente. É legal profissionais que nem o Dr. Murilo, que eu fiz um procedimento com ele recentemente. A gente fez um trabalho lá no consultório deles, conhecemos a estrutura dele, fizemos um trabalho com fotografia, vídeos de conteúdo, porque ele quer manter o seu pessoal bem informado, com embasamento científico, fazer a coisa certa. Ele sabe de procedimentos internacionais que lá fora já aprovou, mas ele respeita o que o Brasil ainda não alcançou de conhecimento. Ou que a federação, o CFO... Que a Anvisa, às vezes, acaba... Tem um tempo para liberação desses produtos da Anvisa e às vezes leva um tempo, né? Porque é um órgão sério, é um órgão que realmente não chega ali e trabalha com achismos. Trabalha com estudo, pesquisa, desenvolvimento. Então, tudo isso leva um tempo, né? Então, a gente tem que respeitar. E a gente tem que se preparar para receber tecnologia. Tem que se preparar para receber conhecimento, para saber lidar com aquilo. Já pensando nos oportunistas, né? Porque a gente viu aí o caso do Ozempic e Mounjaro. O pessoal aí já tá traficando, trazendo as canetas de uma forma incorreta, sem uma, como se diz, esses certos medicamentos têm que ser resfriados, né? Exato. Refrigerado, e o pessoal por ganância já tá trazendo nas meias aí no corpo, né? Que a gente tem presenciado. Vira um mercado, né? A gente tem então, o que a Anvisa faz, né? Ela se documenta, ela monta uma legislação, quem é que vai vender, quem pode vender, Exato. como vender, né? Exato. A gente sabe que vai chegar, mas tem que organizar a casa primeiro. Não adianta você trazer toda a mudança para casa e virar aquela bagunça, né? E a gente tem muito recurso hoje em dia, sabe? A gente consegue trabalhando, às vezes, com recurso. Claro que tem tecnologia, sempre a gente tem que entender o que tem de novo, como eu te disse, ver se faz sentido respaldar, mas hoje a gente tem muito recurso, então dá pra gente trabalhar às vezes com outro procedimento, até aquele ali chegar e a gente realmente ver se faz sentido, porque às vezes chega, mas é modinha, né? Às vezes tem... Tá. Não que digo que às vezes não pode trazer algum tipo de benefício, mas às vezes o custo-benefício não vale a pena, né? Às vezes se investe em muita coisa, não é alguma coisa que não vai trazer um retorno. E eu acho que é isso muito importante para trazer para os meus pacientes, sabe? Em geral, você saber ter um profissional que te diga, olha, esse procedimento eu acho que não vale tanto a pena você fazer, não vale se insistir, você fazer apenas, né, para ter um... Eu poderia inflorar, né? Falar, não, isso vai te trazer um resultado, mas não é sobre ganhar dinheiro, é sobre realmente o paciente se sentir bem e ter a confiança no profissional. Então, eu tô ali para estabelecer esses limites também para os meus pacientes. É verdade. E falando nisso, doutor, quais são os procedimentos, então, que o seu consultório oferece?
Então, hoje eu trabalho ali com diversos procedimentos injetáveis, né? A gente costuma se chamar de injetores também, é um termo comum. Então, a gente trabalha ali com toxina botulínica, que vai fazer essa... Mais conhecido como Botox, exatamente, né? A toxina botulínica tem esse nome que Botox é uma marca, então é como se fosse o Bombril, o Nescau ali, mas popularmente tá tudo certo falar Botox, que faz esse relaxamento muscular, conhecido principalmente por aliviar essas rugas da testa, do bravo, dos pés de galinha, que incomodam muita gente, né? É o procedimento que é mais procurado, né? Porque eu falo que existem alguns procedimentos que são revolucionários, que eles chegaram e é muito fácil, né? Você aplica a toxina botulínica, 5 dias depois, 7 dias depois, você já tá com aquela ruga que existiu durante anos, desapareceu. Então, é um procedimento revolucionário. Então, eu trabalho com a toxina botulínica, hoje já com pontos mais avançados, né? A gente conhece muito essa para testa, pé de galinha e tudo mais, mas a gente também trabalha com toxina botulínica em pescoço, terço inferior de face. Então, é muito importante a gente também trazer isso para os pacientes, para eles saberem os recursos que ele tem hoje em dia para alguma coisa que vai incomodar também, né? Hoje eu trabalho com os preenchimentos, né? A gente chama de preenchimento full face. Full face seria o rosto inteiro. Então, a gente trabalha reposicionando tecidos, a gente trabalha devolvendo o volume que o paciente perdeu ou devolvendo uma estrutura óssea que o paciente sempre teve falta, né? Nunca... tem algumas pessoas que têm, como eu já citei aqui, o queixo um pouco mais para trás, ou falta projeção em terço médio, né, nessa região, acaba faltando volume mesmo. Então, a gente trabalha com os preenchedores para fazer isso, ou até mesmo para corrigir alguma característica que o paciente já não está satisfeito, uma olheira, um nariz que está muito caído, uma boca que está pouco volumizada, né? Também a gente trabalha na linha de tratamento, que é muito importante, né? Tratamentos que vão ali estimular o colágeno. Hoje em dia a gente tem a nossa pele, que ela é estruturada por 2 proteínas, que é colágeno e elastina. Em torno de 80% é essa estrutura. E a gente vai perdendo ao longo do tempo. Ela vai afinando, e as rugas vão surgindo. E hoje a gente tem procedimentos que recuperam essa derme, que recuperam essa pele, né? Então ela volta a engrossar. Então esses procedimentos são muito importantes para a gente introduzir e pensar a longo prazo, né? Pensar lá na frente, como que eu quero estar aqui daqui 5, 10 anos. Então a gente trabalha com bioestimuladores, trabalha com tecnologias como Ultraformer, então uma gama de procedimentos aí. Também tem outros fatores, mas se eu ficar aqui falando vai contar uma lista, mas tem vários recursos hoje em dia. Não, legal, olha pra câmera lá e fala o seu site, seu Instagram, seus meios de comunicação, que aí o seu público pode conhecer ali por meio dos seus meios de comunicação e saber tudo que você oferta. Claro. Então, para quem quiser ir me procurar nas redes sociais, o meu arroba é Dr. Murilo do Vale, o Vale é com 2 L's. Vai ter um prazer ali vocês me acompanharem. Sempre estou trazendo novidades, dicas, então faço esse convite a vocês. E a sua equipe ou você mesmo, você responde o direct, o inbox? Respondemos no direct, no inbox ali, então se tiver alguma dúvida, às vezes quer mandar alguma foto, alguma coisa para eu entender ali o que é a queixa qual mesmo do paciente, né? qual que é o tá te problema. incomodando? A gente dá uma assistência ali, claro que é sempre interessante o paciente vir para avaliação, porque é muito diferente, né, às vezes uma foto, um ângulo, do que realmente eu estar ali apalpando, sentindo a pele, sentindo o que falta volume, o que não falta, qual é a condição de flacidez do paciente. Então, a avaliação acaba sendo indispensável. Mas ali, pequenas coisas, a gente pode já dar um auxílio e solucionar alguma dúvida mais emergencial. Então, pode mandar mensagem que eu e minha equipe ali a gente vai estar atendendo. Legal, gente, olha, eu quero parabenizar a forma de como o doutor está trabalhando, tá? Porque ele, apesar de ser um doutor formado, uma pessoa aí que tem uma pessoa para se formar hoje no Brasil não é para qualquer um, né? Numa federal, tem uma bagagem familiar que eu não conheço ainda, mas ainda vou conhecer, que a maioria dos nossos clientes se tornam amigos e a gente acaba conhecendo a família, a vida das pessoas. Mas um ponto interessante que eu achei legal, que ele é uma pessoa super acessível. Então, por exemplo, se você tem uma dúvida, se você quer saber mais sobre o que a harmonização orofacial pode fazer por você, chama ele, tá? Vai aparecer uma tarja aí, né? Mostrando qual que é o Instagram do doutor, qual que é o site, qual que é os meios de comunicação dele, o próprio WhatsApp. Manda lá sua dor. Fala lá, olha, tô com um problema aqui, doutor. O que você acha, né? Então explica para ele, manda um áudio, né? Ele falou, ó, manda foto, chama ele, isso, né? Se fizer sentido para você sobre as orientações que ele vai te passar, né? Se for possível, né? De repente vocês
Tudo tem um preço, infelizmente, né, doutor? Tem o preço de consulta, aí vocês vão conversar lá. Mas o ponto busque informação de profissionais de qualidade. Tá? E ele dá essa abertura para vocês. Eu notei isso lá no seu consultório e achei muito legal, porque às vezes a gente manda uma mensagenzinha para um médico, para alguém, a pessoa não responde, às vezes não tem uma equipe, né? Sim. Não tem uma estrutura e isso prejudica, né? O cliente, porque às vezes o cliente deixa de ter um paciente, às vezes até que bom, e de repente também é legal essa troca. Exato. É muito importante hoje ouvir o paciente. Tem muitos profissionais que acabam esquecendo um pouquinho dessa parte, sabe? Acabam achando, não, vamos fazer isso, aquilo. Mas às vezes o incômodo do paciente não é aquele. Então, ouvir é essencial. Então, me coloco à disposição ali para vocês mandarem alguma dúvida, alguma coisa ali para eu poder ajudar. E futuramente, às vezes, marcar essa avaliação e a gente escutar com mais calma ali, tomando um cafezinho juntos, né? Para eu realmente ajudar a curto, médio e longo prazo esses pacientes. Legal. E eu estava fazendo um levantamento, quando eu estava me preparando para o podcast para falar contigo, doutor, eu vi que alguns dados sobre a obesidade. Até eu pedi para minha equipe, eles vão estar mostrando aqui, ilustrando alguns números, que como cresceu no Brasil nos últimos anos a obesidade. Com isso, automaticamente a pessoa prejudica a sua estética. E um dos problemas que quando a pessoa vai para a academia, aí ela começa a emagrecer. Aí emagrece, né? Eu mesmo comecei a emagrecer os braços, né? Aí minha esposa falou, você tá com esses bracinhos finos aí, pode carregar uns ferros aí. Fui lá, recuperei o meu braço, né? E aí, com o tempo, você vai trabalhando o corpo, né? E que eu percebi que, às vezes, tem partes do corpo que a gente perde mais fácil. Ou leva mais tempo. Exato. E a papada, meu amigo. A papada, quando você me apresentou, quando você apresentou que ele ia dar papada, eu falei, cara, eu tô procurando alguém que faz papada. Eu tenho um medo grande, que até você como técnico e profissional, que é um dos dentistas muito amigo meu, doutor Rodolfo Juste, lá de São Bernardo do Campo, meu amigo, um abraço. Que pena que eu tô longe de você, porque você sabe que eu sou muito fiel a você, mas a distância faz com que eu tenha que buscar outros profissionais às vezes. Como eu estou muito em Curitiba, eu acho que eu vou ter que fazer a papada com ele, de repente. Vamos negociar preço aqui. Fazer o leilão, você, Rodolfo, Dr. Bonilo, mas enfim, os dois são excelentes profissionais. Eu tenho o maior respeito pelo Rodolfo. Ele fez minhas lentes também. Eu vi lá que você faz a papada. E aí é um problema aqui, que exercício que eu vou fazer pra perder essa gordura? Infelizmente não tem exercício não, né? Não dá pra carregar um ferro aqui, né? E como você falou, né? A gente tá numa era que a obesidade aumentou muito e agora a gente tem esses recursos de Mounjaro, canetas de emagrecimento. Então eu tenho muitos pacientes que vêm disso, vêm também de cirurgia pós-bariátrica. Então é muito comum emagrecer muito, ter uma perda de volume no rosto, que a gente tem outros meios de tratar, mas a papada fica. E a gente tem que solucionar ali de alguma forma, né? A gente tem alguns tratamentos para aquela pessoa que tem uma papada muito pouquinho ali, aquela coisa que não salta muitas horas, só incomoda um pouquinho, que é uma coisa mais leve. Mas quando já tem um pouquinho mais ali, às vezes a pessoa tá dentro do peso, mas ainda tá aquela papada. Aí, como solução definitiva, a gente tem a lipo de papada, né? A lipo, eu falo que ela é lipo de papada, mas ela é muito mais que isso. O nome técnico seria lipo-cérvico-facial, porque ela vem do pescoço até o começo da face. Então, a gente não faz só uma lipo de papada. A gente faz a lipo da gordura dessa região de papada, de pescoço e também do contorno facial. A gente devolve todo esse terço inferior e pescoço de face, todo um estético no global, assim. Então, esse contorno, ele é totalmente definido, aquela gordurinha que a gente chama de jol, que vai acumulando, a gente consegue tirar ela também, limpar um pouco. Então, não é só a papada que incomoda, às vezes é esse contorno. Então, é uma cirurgia definitiva. Eu falo que se a pessoa tem aquele cuidado de não aumentar muito peso, você vai solucionar aquele problema para sempre. Então, é um dos procedimentos que eu mais gosto de fazer. Tenho um amor, assim, por essa cirurgia. E eu vejo o resultado nos pacientes, assim, eles realmente transformam a vida mesmo. Porque é um incômodo que não tem uma foto que você não tira, é um ângulo que você tem que ficar sempre tirando de cima para a pessoa sentir bem. E depois da cirurgia, isso não é mais um problema. Que legal, doutor, que legal. Eu sinto na pele isso, tá? Eu sou magrinho, né? Tô ficando em ordem. A Janaína, quando eu vou tirar foto em família, aí eu tenho mania de ficar às vezes assim, né? Sem postura. Ou de repente, dependendo do ângulo, aí ela fala pra mim, ela faz cara de como que é?
cara de tartaruga. Aí eu levanto assim. Empurrando pra frente. É pescoço de tartaruga. Ela tá aqui nos bastidores, ela me sussurrou aqui. Aí eu fico assim, né? Tipo, parecia um robozinho assim, né? Pra tentar A gente esconder tem a que papada. tentar achar recurso, né? Mas não precisa. Hoje em dia tem a lipo pra ajudar. isso. Enquanto eu não tenho dinheiro pra pagar, eu tenho que fazer essas três estratégias aí, Mas né? às vezes é mais barato que você imagina. É mesmo, doutor. Vamos lá. Vamos conversar. Eu acho que como tem uma solução definitiva para o incômodo que permanece, o custo-benefício vale super a pena. Eu acredito que sim. Eu acho que é Vale super a importante, pena. sim. É claro que eu tava falando com o do Rodolfo, ele falou porque a gente tem uma glândula aqui, né? Porque então todos os procedimentos tem uns riscos, né? Tem certo... Sim. A gente tem que entender um pouco isso, porque eu entendo que quando a gente faz alguns procedimentos, anestesista tem um termo de ciência. Eu vi lá que você tem um termo de ciência também, Sim. eu achei super profissional da sua parte, orientar o paciente sobre os riscos. Por exemplo, vamos falar, já que estamos falando da papada, tem algum risco eu fazer aqui a papada? A gente não pode considerar nenhum procedimento que seja cirúrgico como isento de risco, né? Todo procedimento a gente fala que existe algum risco ou outro. Mas eu diria que ali por papado o risco é bem baixo. A gente chama de um procedimento minimamente invasivo. Não é um procedimento com uma abertura de incisão muito grande, de corte muito grande. Então, ela às vezes causa esse receio dos pacientes em realizar a lipo, mas é muito mais simples do que a pessoa às vezes acaba imaginando. A gente tem esse respaldo, eu falo que tudo que é combinado não sai caro, né? Então, eu sempre, quando o paciente vem no meu consultório querendo saber um pouco mais de lipo, eu faço a consulta, explico para ele, mas eu também pego o meu contratinho que eu tenho ali, que ali tudo tá escrito, né, em relação ao que pode ou que não pode acontecer, e eu leio junto com o paciente, para o paciente ter a noção de tudo que pode acontecer. E a partir disso, ele tomar a decisão, né? Mas eu, graças a Deus, vejo que os pacientes encaram. A hora que entendem o que é o procedimento, não ficam com esse receio de fazer. Porque tudo tem ali uma forma de contornar, né? Tem, por exemplo, pode gerar umas pequenas fibroses, né? Quando a gente faz a lipo por causa da cânula passando ali, tirando essa gordura. É normal isso acontecer. A gente pode reduzir esse risco, claro, mas tem forma de tratar depois. Então, eu falo, elas sozinhas geralmente acabam desaparecendo, sabe? Mas tem forma da gente tratar. Então, não existem grandes riscos para papada. Fazendo com um profissional que oriente bem, como você falou, existe ali questão de estruturas importantes, a gente tem que delimitar exatamente, ter esse conhecimento técnico para não avançar para outras regiões. A gente sabe que já teve casos de incidentes com esse procedimento, mas tendo noção do que dá e não dá para fazer, até onde ir, tendo esse realmente conhecimento técnico, a gente pode desenvolver grandes resultados ali. Porque tem que cuidar muito dessa questão da expectativa do paciente, né? Por isso que essa conversa é importante, né? Exato. A gente tem que alinhar a expectativa. A gente tem alguns fatores limitantes, às vezes, para algumas coisas. Então, algumas pessoas têm esse osso ióide aqui muito para frente. Isso, pro resultado, às vezes pode acabar desfavorecendo um pouco. Já tive resultados incríveis, mesmo com pacientes com o osso ióide um pouco mais anteriorizado, né? Um pouco mais para frente. Mas o paciente tem que estar ciente disso, né? Porque às vezes olha aquela foto do Instagram, que aquela pessoa que tem aquele perfil alongado, às vezes tem que incluir que a expectativa dele não é essa. É mais parecido com esse outro paciente aqui. Mas independente disso, apesar desses fatores limitantes, a lipo-papada continua sendo um procedimento incrível, porque entrega resultado para todos esses pacientes, né? E para alguns desses fatores limitantes, a gente também consegue fazer alguns procedimentos para reverter isso. Que legal, doutor. Fantástico, fantástico. Tem mais algum procedimento que você acha que é importante mencionar? Que ou é novo, ou você acha que é de alta relevância no sentido de satisfação do paciente? Apesar que você já deixou o seu Instagram, né? Deixei, mas assim, a gente hoje também trata muito com tecnologias, né? Existem muitas máquinas que hoje estão a nosso favor ali pra gente trabalhar no nosso dia a dia. Eu trabalho muito com Ultraformer. Ultraformer é uma... O que é Ultraformer? É uma tecnologia que a gente chama de ultrassom micro e macrofocado. Basicamente, ele não tem corte, é uma máquina que vai passando pelo seu rosto e jogando uma energia. Essa energia, ela gera um pontinho ali de coágulo que vai estimular colágeno, né? Que vai fazer nossa pele aumentar, diminuir flacidez. E ela é uma tecnologia extremamente versátil, né? Porque ela consegue arquear a sobrancelha, ela consegue afinar o rosto, diminuir a gordura de papada, reposicionar
né, tecidos, fazer o famoso efeito lifting, né, subir aquele rosto que todo mundo quer, todo mundo vai na frente do espelho e faz aquela coisa, se ficasse assim ia ser bom, né? Então o Ultraformer ajuda a fazer isso. Então é um dos procedimentos também que os pacientes procuram muito e tem ótimos resultados. Excelente, doutor. Agora, para ter bons resultados, é muito importante também não só buscar um profissional de qualidade, qualificado, especialista, como também tem a responsabilidade e a parte do paciente, né? A gente vê que às vezes vocês passam certas orientações, né? Toma esse medicamento, mas não pode beber, que nem o Botox, né? Primeira vez que eu fiz ali, o pessoal falou, olha, não pode levantar, não pode abaixar a cabeça, não pode tomar álcool. Qual que é a importância do paciente seguir à risca as orientações do profissional? É extremamente importante, né? Eu falo, por exemplo, no caso da lipo de papada, eu falo sempre para os pacientes, eu faço 50% do trabalho, 50% é teu em casa. Você tem que cuidar, seguir essas orientações, ter ali 2 dias de repouso. Eu trabalho junto com uma profissional fisioterapeuta que faz as sessões de drenagem linfática depois, que são extremamente importantes. Então, ela tá na minha equipe, a gente forma um grupo ali de WhatsApp, eu acompanho tudo que ela vai me relatando nas sessões dela. Então, tem esse trabalho em equipe. A pessoa tem que fazer as sessões, é extremamente importante. Então, as orientações são fundamentais. No caso ali, também o profissional ele tem que avançar um pouco, né? Não ficar, às vezes, escutando aquela orientação de 1980 e ficar batendo em cima da tecla. A da toxina botulínica, por exemplo, já existem diversos artigos que já mostram que os cuidados não são aqueles que a gente falava, essas 4 horas que você precisa sem baixar a cabeça, não é tão crítico assim, né? A toxina não migra de uma forma fácil. Não é que você vai aplicar, vai abaixar a cabeça, ela vai cair teu olho. Isso não acontece. Então, acontece se existe alguma aplicação errada e tudo mais. Claro que existe um cuidado ali nas primeiras horas, não dá para abusar, né? Eu falo que não dá para sair pulando nenhum carnaval, mas o profissional também tem que estar antenado para saber as novas orientações. A questão do álcool ali, a gente sabe que não existe uma interação direta. Claro que o corpo desidrata quando a gente tem um consumo mais alto de álcool, e isso não vai ser benéfico. Mas já não tem essa questão direta de interação. O exercício físico, a gente já sabe com os novos artigos que ele vai ajudar até ter o Botox a pegar mais rápido, né? Ele não vai atrapalhar ali se você fizer, por exemplo, um Botox de manhã e fazer um exercício à noite. Então, claro, tem que seguir as orientações, mas o profissional também tem que estar antenado no que tem de mais novo, dos artigos, e tá bem respaldado. Legal, legal. Vocês têm ajuda nesse sentido dos promotores? Porque eu sei que tem os propagandistas de laboratório na área médica, né? Que às vezes eles lançam, por exemplo, um produto e aí eles mostram os avanços científicos, porque é muita coisa pra vocês ficar estudando, né? Que apoio que você tem isso dos seus parceiros, fornecedores de materiais? Eu sei que você participa de alguns congressos também na área de odontologia, que ali eu acho que é o momento que vocês têm esse feedback, não é isso? Exato. A gente tem os promotores das marcas que nos ajudam e ajudam muito, né? A gente acaba cobrando das marcas e acaba sendo convidado para sempre estar ali antenado com profissionais renomados no mercado. Então, isso é muito importante para a gente atualizar nosso conhecimento. Eles trabalham muito nessa... Eu gosto muito de trabalhar com algumas marcas, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com produtos de qualidade também, né? Porque um produto de qualidade, ele vai oferecer um bom pós-operatório, vai fazer esse paciente se sentir melhor, a durabilidade também do procedimento. Então, também é de meu interesse que o paciente tenha uma boa durabilidade, né? Que tenha aquele procedimento, porque senão não volta, não tem isso. Então, essas marcas acabam ajudando muito a gente, porque eles sempre oferecem várias coisas, e a tecnologia que eles empregam nos produtos é muito alta também. Então, eles sempre acabam trazendo essas novidades pra gente. Interessante, doutor, legal. O barato sai caro, né? O barato sai caro. E isso acontece muito aí, né? Acontece muito. Já veio muito paciente no meu consultório tendo que remover produto porque não estava legal, porque já aconteceu algumas vezes. É mais raro, mas acontece de dar algum tipo de rejeição, porque são materiais com uma resposta inflamatória muito alta. Então, o barato sai caro. Você tem que escolher um bom profissional que também atue com marcas de qualidade. Isso às vezes é fundamental. E às vezes tem que esperar consolidar a marca, Exatamente. né? Às vezes, chega uma marca nova, né? Claro. Mas elas têm uns ajustes, que nem um automóvel, né? Exato. Lança um automóvel novo, tem aqueles períodos de correção, né? Exato. Claro que a gente tem grandes farmacêuticas que a gente já tem um respaldo por saber que são empresas sérias,
Então, a gente já procura produtos dessas farmacêuticas, mas mesmo assim, a gente tem que sempre estar antenado com um produto novo, chegar, você realmente estudar sobre ele, ver o que faz sentido, ver a técnica que essa empresa indica, né, de a gente aplicar nos pacientes. Então, sempre tem que estar antenado com isso. É verdade, com certeza. A gente percebe que tem algumas farmacêuticas, no Covid-19 a gente percebeu, né? Aquela briga de lançar logo uma vacina e é comércio às vezes, infelizmente, né? A gente vê por parte de alguns laboratórios. Então, a gente tem que estar antenado nisso também, né? Quem é aquela que quer lançar logo para ganhar dinheiro logo, ou aquela que, olha, vamos testar, né? Ratinho de laboratório, fazer os seus testes ali, ver quais são os efeitos colaterais, né? Que a gente tá vendo aí que parece que já tá surgindo efeitos colaterais aí em algumas vacinas. Talvez aquele é lógico que ali naquele momento era um período que a gente tinha que ou trazer uma solução rápida, porque muitas mortes estavam acontecendo, né? Exato. Então, só que eu penso sempre assim, eu conversando com o médico, ele falou assim, olha, às vezes a gente toma uma cachaça, a gente faz algumas coisas que não é tão recomendável, né? O próprio álcool para o organismo não tem um efeito, não existe um efeito positivo. Não existe. E a gente toma. Não né? existe. Então, às vezes, alguns medicamentos, ele realmente não vai trazer tudo aquilo, né? Tá em estudo ainda, tá em desenvolvimento. Mas, poxa, a gente come um McDonald's, a gente toma um uísque, um vinho, uma bebida, mesmo que seja destilado, né? Então, quer dizer, você tomar um medicamento, né? Porque tinha toda aquela... Eu não quero entrar em polêmica, pelo amor de Deus, né? Mas tem aqueles que... eu vou tomar vacina. Não, eu não vou tomar. Não vou tomar. Eu falei, cara, eu vou confiar no que o Ministério da Saúde, né? No que os estudiosos, cientistas estão fazendo, que é salvar a vida, é priorizar a vida. Exato. E depois, porque às vezes acontece, como você falou, tem um efeito colateral, mas tem alguns efeitos colaterais que é o que você faz quando acontece um efeito colateral. Você mesmo já mencionou isso. Exato. O Brasil, ele é um país que, graças a Deus, ele é muito respeitado internacionalmente pelos nossos órgãos, assim. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa são órgãos extremamente sérios. Então, a gente tem que seguir esses respaldos, sabe? A gente não pode utilizar um produto que não esteja registrado pela Anvisa. A gente tem que ter realmente essa seriedade no trabalho, sabe? Você falou ali da questão das vacinas, dos medicamentos. Então, realmente, às vezes, chega esses produtos que a gente não sabe muito bem a procedência. Então, tem que estar antenado em relação a isso. Tem que estar antenado. E você chegou ali a comentar sobre álcool, bebida. Eu sempre falo para os pacientes, tudo que é exagero não é bom, né? A vida, em geral, isso já é uma regra. Até falar demais, né? Exatamente. No podcast aqui, a gente fala pouco, deixa o cliente falar. Mas... Isso é muito importante até para os pacientes saberem. Então, você falou de consumo de álcool, consumo de diversas substâncias, até drogas, enfim. Mas isso tudo acarreta na nossa saúde. Então, a gente tem que pensar primeiro na saúde. E para a nossa pele, isso é fundamental, né? Então, a gente sabe que álcool, sol, isso tudo liberam radicais livres. Radicais livres são moléculas muito pequenas que vão destruindo a nossa pele com o passar do tempo. Então, a gente tem que também... É muito importante a gente fazer os procedimentos, é muito importante a gente estar se cuidando, mas é muito importante a gente pensar na nossa saúde, de dentro para fora. Se o nosso corpo ele não está bem, ele não vai conseguir aceitar bem esses procedimentos, ou estimular tanto colágeno, ou aproveitar 100% que aquele procedimento tinha a oferecer. Então, saúde, a gente tem que pensar que beber água, se exercitar, isso tudo também reflete diretamente na nossa saúde física, mas também na nossa aparência. Legal, muito bom. E falando sobre os efeitos colaterais, né, que é o que nem você falou, a gente pode tratar, pode ter um efeito colateral, mas depois você pode tratar o efeito colateral também. Pode. Né? O acompanhamento é importante, não só começar o tratamento, mas finalizar ele, não é isso? Exatamente. Todos os meus pacientes, quando chegam no meu consultório, vão fazer o tratamento e sempre vão ter um acompanhamento depois. Dificilmente eu tenho algum procedimento que eu falo, vai embora com Deus. Não tem, assim, eu sempre tenho um retorno, a gente sempre vai ver como ficou. Eu sempre estou em contato, meus pacientes ali têm o contato do meu consultório, sempre falo, pode mandar mensagem ali, a hora que precisar, a hora que eu
conseguir responder, a primeira coisa que eu vou fazer é responder. Então, esse acompanhamento é fundamental. O paciente se sentir seguro para saber que o teu profissional vai estar ali a hora que você precisar é fundamental. E eu percebi que você é muito organizado ali, né? O prontuário médico, o prontuário do seu paciente ali, É o fundamental. registro de todo o histórico, né? É fundamental para nossa proteção e para a proteção do paciente, né? Então, é o que eu falei, que a combinado não sai caro. Quando o paciente está ali ciente de tudo, de tudo que envolve os procedimentos, ele sai tranquilo, sai, né, informado. Então, a informação eu acho que é fundamental nesse momento. E acho que esses protocolos que a gente segue dentro do consultório são importantíssimos. Não tem como viver sem eles, não. E, doutor, agora mudando um pouco de assunto, qual que é o seu sonho como profissional? Olha, eu sonho, assim, em esse crescimento profissional, ter essa minha clínica cada vez maior, cheia de pacientes e outros profissionais também me ajudando ali. Eu gosto muito da parte cirúrgica, então eu cada vez mais quero ir me direcionando para essa parte. Então, as nossas ambições são sempre grandes, né? Então, a gente tem vários sonhos e a gente vai cada meta colocando ali a cada 3 meses, a cada 6 meses, de onde eu me vejo daqui 5 anos. Então, minhas metas ali estão bem traçadas para esse futuro. Legal, legal. Eu estou fazendo um curso de gestão, né? Um pós aí, que fala muito sobre você replicar processos, né? Que quando você cria um processo, é bom, validou, deu certo, aí você replica, você faz um manual de processo, você replica e replica. E a gente vê assim que, por exemplo, tem profissionais que têm esse potencial, sabe? De replicar conhecimento, montar uma equipe que nem você está querendo fazer, né? Exato. Outros profissionais. Exato. E, às vezes, hoje você fala assim, o meu mundo está um pouco fechado em Curitiba, que o meu consultório é aqui, né? Mas nada impede de lá na frente você abrir uma franquia e atender nível Brasil. Exato. Porque se você tem um bom processo, você é um profissional, você tem uma boa equipe, que agora você está montando a sua equipe, e você replicar esses procedimentos, essas práticas, né? E quando você tem muito mais profissionais, eu acho que é legal que é como se você tivesse um fórum, é como se você tivesse um corpo clínico dentro da sua clínica. Isso é possível? É possível, é possível. Eu falo que ninguém é bom em tudo o tempo todo, né? A gente tem que saber a nossa área da atuação, a gente tem que saber aonde a gente se sente seguro para atuar. Então, eu tenho alguns procedimentos que eu não faço no meu consultório por achar que ainda não estou capacitado o suficiente para isto. Então, e eu sou muito sincero com meus pacientes. O meu limite é esse, eu chego aqui. Então, eu acho que eu tenho que me especializar naquilo que eu sou bom. E eu tenho que trazer pessoas que vão... a parte que eu não vou suprir, trazer essas pessoas que vão me ajudar a isso. Então, uma equipe é sempre bom. Como eu digo, ninguém é bom em tudo o tempo todo. Então, você tem que saber no que você é bom e acertar exatamente naquilo. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. E também. esse trabalho de RH, né? Você, de repente, vamos montar uma equipe, eu tenho que ter conhecimento de RH, né? De contratar exato. ou fazer parcerias, né? Exato. Essa área de administração acaba sendo sempre uma surpresa, né? A gente sempre se prepara, se capacita muito na área técnica, mas a gente também tem que pensar nessa área de empreendedorismo, pensar, né, na equipe, pensar no financeiro, pensar na administração. Então, bastante coisa aí para fazer, mas é muito gratificante. Não, legal. E a gente, como do Grupo Confi, tá? Até vou fazer aproveitar o seu espaço para Claro. fazer publicidade aqui do nosso grupo, que nós oferecemos para os médicos e profissionais exatamente todo o nosso conhecimento desde 2001 como empresários, e que hoje a gente entende os pilares de uma empresa, a gente entende quais a gente já foi pequeno, a gente cresceu, a gente se estruturou, se organizou, montamos os processos, né? Replicamos esses processos, fomos abrindo outras empresas, fomos replicando a mesma cultura para as outras empresas. Hoje, por exemplo, a Confidesign tem uma vantagem, por mais que ela é uma agência nova, não é tão... Por mais que os profissionais que estão nela são mais velhos, né? Mas a empresa em si, ela tem pouco tempo de mercado, mas ela já chegou no mercado já muito madura nessa situação dessa experiência, né? Porque a gente errou muito lá atrás. Sim. Então, a gente sabe os erros, onde errou na administração, na gestão, porque como você falou, às vezes a gente se apega muito ao técnico, mas é importante você falar sobre gestão, RH, as estruturas, o marketing mesmo, como se posicionar, porque às vezes você vai fazer um marketing mal feito ali, você vai ter problema com o CRO, né? Ninguém tá... Prometer algo que você não pode alcançar, né?
E ninguém tá sozinho, né? A gente precisa procurar esses profissionais que deem essa assistência, né? Desde o primeiro momento ali que eu te procurei para dar alguma assistência em algumas áreas do meu negócio, marketing e tudo mais, eu senti uma confiança extrema, assim. Senti que você vestiu a camisa, tava empolgado com energia, assim, vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, é esse tipo de profissional que a gente tem que procurar, assim, em várias áreas, vários setores, com essa energia que realmente veste a camisa do teu time. Então, obrigado, doutor. eu que agradeço aí todo... E obrigado por você ter mencionado o nome da minha empresa sem saber. Porque, ó, você falou que eu peguei a confiança. Exatamente. Aí você usou a palavra confi, né? Aí tem a Confidecor, corretora de seguros. Tem a Confi Design, que é agência de publicidade. Conficast, que tá trazendo material de qualidade aqui, né? Que com certeza a gente quer não só tratar do assunto técnico, mas a gente sabe que a gente tá lidando aqui com um empresário. Exato. E que tem que ter um entendimento 360 do negócio. E que se você já tiver essa visão antes, essa educação antes, ou ser bem assessorado com parceiros, né, com marketing de qualidade, com uma agência de qualidade, ou alguma empresa de gestão, enfim, outros... Eu sei que você já falou que tem parcerias com os laboratórios. Sim. De repente você fala, eu vou contratar um software de qualidade que me ajuda a fazer um bom prontuário, enfim... Toda a jornada que o nosso tema de hoje é a jornada, né, de um consultor especialista em harmonização orofacial. E aí a gente já percebe que realmente o doutor já tem essa visão, né? Sim. Já está buscando, assim, esse conhecimento, está investindo, apesar de ser jovem, não tá... Eu estou fazendo meus procedimentos aí. Às vezes as pessoas acham que eu sou mais jovem do que eu aparento, mas a gente tem que se cuidar também, né? Eu sou a cara do meu negócio. Então, tá vendo? Aí, de repente, é mais velho e tá escondendo o jogo aí, né? Mas legal saber do seu sonho, né? Que com certeza é ter uma estrutura para oferecer para o seu paciente. Exato. Né? O céu é o limite, né? A gente sempre almeja coisas maiores aí e corre atrás. Agora, uma coisa que a gente faz, doutor, que a gente lá no Grupo Confia a gente faz, é o seguinte, ó. Eu só vendo... Eu sou um vendedor nato. Assim, de toda a minha equipe de vendas, eu acho que eu me destaco um pouco. Enfim, mas o ponto é assim, ó. A gente só vende o que a gente compra. É claro que a gente não pode, como você já disse, a área de saúde a gente não pode comercializar, mas de certa forma, a gente tá... É como se fosse vendendo conhecimento, né? Eu estudei, me formei na Federal, me especializei, estou buscando parceiros, montando toda uma gestão no meu consultório para cuidar de toda a jornada do paciente, para me especializar nessa parte aqui, ó, harmonização orofacial. E aí o ponto é, você enxerga tudo que a gente está comentando, né, de você ter essa visão e passar isso para o seu paciente, essa segurança de que você está sendo assessorado e que realmente é importante ter uma visão 360? Com certeza. E eu sempre deixo claro para meus pacientes, assim, você tem o que eles têm que buscar num profissional, assim. Então, essa confiança, saber a hora de você falar, não, vamos esperar um pouco, saber, né, deixar o jogo limpo, assim. Eu sempre deixo o jogo muito limpo com os pacientes, falando até que vai, às vezes... orientando, não dizendo que existe milagre, porque tem algumas coisas que realmente a gente... Tem um limite, às vezes, né? Tem um limite. Às vezes, meus procedimentos, ele tem um limite que eu tenho que chegar e falar pro paciente, agora a gente tem que recorrer a uma cirurgia. Agora você vai procurar um cirurgião plástico, porque isso eu já não consigo trabalhar mais. Então, eu acho que é a partir daí que meus pacientes sentem essa segurança, assim. Quando eu não fico tentando abraçar o mundo e tentando comercializar, como você disse, e respeitando ali, principalmente a saúde, a estética do paciente e a função, né? E no caso, respondendo a minha pergunta, né? Você compra o que você vende? Tudo. Você faria pra você, pro seu filho, pra sua mãe? Não, com certeza. E faço, né? Não só fazia, mas como eu faço. Inclusive, a família aí bate no meu consultório querendo ter atendimento toda semana. Então, graças a Deus eu faço, sim. Faço todos os procedimentos. Não tem nada que eu... Claro que não é todos os procedimentos para todo mundo, por isso que a avaliação é importante. Mas... todos os procedimentos que eu trabalho ali, eu acabo indicando porque eu tenho confiança, como eu disse, na marca, na tecnologia, na ciência por trás dele. Então, são tão bem respaldados e não trabalho com coisas que eu acho que não vai dar certo. Então, tem vários procedimentos aí no mercado que eu não sou tão a favor e não trabalho com eles por realmente não acreditar neles. Legal, então, legal. Tem que ter essa ponderação. Infelizmente, doutor, nosso tempo está acabando.
Eu acho que se a gente continuasse conversando aqui, ia dar 2, 3 horas. Mas você tem seus compromissos, você tem seus pacientes para atender. De qualquer forma, a gente vai ver um vídeo agora. Por favor, pessoal, põe um vídeo aí para mim, produção, que a gente vai rodar o vídeo institucional da clínica do Dr. Murilo do Vale. Vamos ver. O meu propósito vai além da estética. É cuidar da autoestima e do bem-estar. Cada pessoa carrega uma história única e, por isso, ofereço um atendimento próximo e personalizado, pensado para cada fase da sua vida. Aqui no meu consultório, você encontra tratamentos que unem ciência, tecnologia e cuidado. Harmonização facial, rejuvenescimento, lipo de papada, toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, entre outros. Tudo planejado de forma individualizada, com protocolos que respeitam a sua essência e valorizam a sua beleza. O meu compromisso é entregar resultados reais, sempre com segurança e ética. O convite é para que você se permita viver essa experiência. Vamos juntos trilhar o caminho de uma beleza que revela a sua melhor versão. Bom, e aí, o que vocês acharam, pessoal? Gostaram do vídeo? Gostaram da estrutura? Sensacional, não é verdade? Doutor, ó, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado pela confiança, tá? Sensacional. A gente, quando vê profissionais que nem você, a gente, na verdade, não passa a... Eu até falo pro pessoal, assim, que o nosso objetivo com os nossos clientes é encantar os clientes, trazer uma experiência. E os clientes não são clientes. Eles são fãs. Sim. E se você ter esse conceito, eu falei, eu não quero ter uma carteira de clientes, eu quero ter uma carteira de fãs. Você pode ter certeza que o seu sonho pode ser realizado. O sucesso é alcançável, né? É alcançável. É só, quando a gente trabalha né? com ética, com determinação, o sucesso é sempre uma consequência, né? Então, é verdade, é verdade. Mas Doutor, eu quero agradecer pelo espaço, né? Como eu te disse, existem esses mitos, algumas crenças, que foi muito importante conversar aqui hoje com você, para trazer isso para os meus pacientes, para pessoas em geral que querem entender um pouco mais como funciona, às vezes não é de Curitiba, não pode vir comigo, mas entender na sua cidade, procurar um profissional que realmente siga essas orientações, né? Então, obrigado pelo espaço, eu que agradeço aí, poder conversar um pouquinho sobre tudo isso com você. E você sempre é bem-vindo, tá? Quando quiser voltar Obrigado. aí ao nosso Confcast, de repente você quer trazer Tenho certeza, né, que você vai acabar se especializando em outras áreas, trazendo novidades, né? Trazendo mais informações para o mercado à medida que você vai adquirindo mais experiência e atendendo mais pacientes. E aí sempre o doutor vai ser muito bem-vindo aqui. Quer aproveitar, doutor, mandar um recado para alguém? Eu quero agradecer, né? Primeiro, sempre a minha família que sempre me apoiou, né? Sempre colocou a educação ali como primeiro lugar. E hoje eu acho que a educação é fundamental para um país, enfim, é a base de tudo. Então, a base, nossa família, eu acho que é quem traz exatamente isso. Então, agradecer meus pais, família, irmã, meu noivo, todo mundo que tá ali sempre me dando esse suporte. Né? E agradecer meus pacientes também pela confiança no meu trabalho, agradecer essa equipe aqui que é maravilhosa e muito obrigado a todo mundo. Agradecer as 2 pacientes que a gente entrevistou no consultório. Exato. Né? Que de coração a gente notou ali que elas falaram muitas coisas positivas, né? Exato. A gente não teve nem dificuldade de fazer a gravação, porque elas já sabiam de cor, elas falaram de coração ali o que elas sentiam pelo resultado que elas tiveram com o senhor. 2 pacientes queridas ali, uma que já tá comigo há anos, outra mais recente, mas que já estão muito felizes com o resultado que tiveram e confiaram no meu trabalho exatamente, deram um relato delas ali de como foi a experiência dentro do meu consultório. Então, agradecer a elas também, essas 2 pacientes, a Kelly e a Jéssica, muito obrigado por se dispor, né, um tempinho do dia ali para ir conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Excelente, obrigado, doutor. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, dá um like aí, siga o nosso canal, tá? A gente sempre vai estar trazendo aí assuntos relevantes, compartilhe com amigos, compartilhe com a família. Se você acha que faz sentido, né, essas orientações que vocês receberam hoje aqui, compartilhe. Não só porque a gente quer realmente crescer o nosso canal, sim, a gente tem esse objetivo, porque a gente sabe o nosso propósito. Porque o nosso propósito é trazer conhecimento, trazer algo que é importante para a sociedade. É um trabalho sério que a Confcast tem como objetivo.
E se você vê todo o material, todo o trabalho que a gente tem feito aí nos bastidores para conseguir criar tudo isso, vocês vão com certeza dar valor. E quando a gente dá valor, a gente não mede custo para de repente investir, quer seja na aparência, na saúde, ou quer que seja importante para a nossa vida, né? Exato. Afinal, a vida é o mais importante. Exato. Sempre agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, não é verdade? Obrigado. Pessoal, então assim estamos finalizando hoje o nosso Confcast, o podcast do Grupo Confi. Muito obrigado pela sua audiência e logo mais vocês vão receber mais notificações sobre outras gravações, outras empresas que também têm criado uma história, criado um relacionamento e que tem trazido a sociedade de todo mundo, não só do Brasil, porque o YouTube é não universal aí, né? Para que a gente possa sempre trazer assuntos pertinentes à necessidade que acontece agora, né? Modernidade, coisas que estão acontecendo, que tá mudando aí a vida das pessoas, né? Se meu pai tivesse vivo, ele poderia olhar e falar, caramba, né? Perdi isso, né? E hoje a nova geração tem esse conhecimento fácil, de graça na internet, né? Fico muito feliz que hoje a gente tem recurso para tudo isso, né? Cada vez mais recurso para trazer isso para as pessoas, né? Que é basicamente o que a gente falou, é autoconfiança e autoestima, então... É verdade. E assim, antes, no passado, as propagandas e mídias eram muito só na TV. E isso estava muito limitado a pessoas milionárias, pessoas que tinham muito recurso. Hoje, a TV é um YouTube, é uma coisa que todo mundo tem acesso. Exato. Então o Instagram é a mesma coisa. Então a gente incentiva muito profissionais que nem você a realmente continuar fazendo esse trabalho bonito que você já está fazendo, divulgando o conhecimento de forma gratuita, né? Você não está cobrando por isso. Sim. Pelo contrário, você está ali, ó, colocando, né, mostrando a realidade para o paciente, para que eles também possam se beneficiar de todo esse bom trabalho que o doutor tem feito. Obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima.